Léo, eu queria ter gostado, Queria ter gostado mais. eu queria ter gostado do jogo, mas assim, futebol é um esporte incrível, né? No melhor momento do jogo, no melhor momento do Cruzeiro no jogo, ele não conseguiu marcar gols, que foi ali os primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo. Quando o Cruzeiro abre o placar com o Lucas Silva no segundo tempo, já era um momento em que eu não gostava da atuação da equipe, tinha mais posse, ocupava mais o seu campo de ataque, mas já parecia desorganizada. Nesse momento, já muitos cruzamentos muito mal executados, e aí a gente tem que falar da atuação do Matheus Pereira. Eu entendo que talvez ele esteja cansado pela sequência, mas foi uma atuação um pouco abaixo do Matheus, e ele começou com esses cruzamentos meio rasantes, né? Essa bola que tá ali só para consagrar o goleiro e a zaga adversária. E aí, nesse momento que o Cruzeiro já parecia não ter forças ali para de repente encontrar um gol, a gente parecia que ia ver aquele roteiro de uma equipe que cria, que fica com a bola e que não consegue marcar. O Lucas Silva num chute, assim, de uma rara felicidade, mas também conta com a sorte ali do desvio na zaga, a bola entra, o Cruzeiro faz o primeiro gol. Quando o Tite chama o Bruno Rodrigues, eu tinha a expectativa dele jogar pelos lados do campo, não esperava a saída do Neiser. Claro, teve as suas questões, errou gols, mas a equipe inteira errou gols. Enfim, não gostei muito, não pela entrada do Bruno Rodrigues, acho que ele tinha que entrar mesmo, e até comentei no intervalo, mas do posicionamento, esperava que ele tirasse outro atleta até mais desgastado, com uma sequência maior para colocar o Bruno na ponta. Ele acaba colocando o Bruno ali como um centroavante, como a referência de ataque, e dentro da área ele amplia o placar, né? Numa bela jogada do Willian, que também conta um pouquinho com a sorte, a bola desvia, nosso querido Xandão, zagueiro aí do Pouso Alegre, e acaba chegando em boas condições para o Bruno Rodrigues ampliar. E no momento em que o Cruzeiro parecia que iria controlar a partida, o Tite faz ali 3 substituições, muito claramente para controlar, gerir os minutos da turma que vem numa sequência muito grande, e está correto, porque o jogo mais importante é o de quarta-feira diante do Corinthians. O Vidalba faz um pênalti inexplicável, assim. Eu acho que nem ele, se for na zona mista hoje, vai conseguir explicar um lance absolutamente desnecessário. E aí são 2 pontos que me incomodam muito. O primeiro é a dificuldade do Cruzeiro de não sofrer gols. É a dificuldade do Cruzeiro de não perder o jogo ali de controle. O Cruzeiro sempre dá um jeito de perder o controle das mãos, o jogo tá ali nas mãos e ele dá um jeito de se complicar, dá um jeito de sofrer um gol. E hoje, numa falha individual, é bem importante dizer, porque às vezes fica tudo na conta do treinador, que de fato até o momento não mostra um grande trabalho, aliás, não mostra um bom trabalho, que dirá um grande trabalho. Mas aí é um erro totalmente individual, de uma tomada de decisão super equivocada do atleta, que é um grande zagueiro. Talvez veio aí de uma atuação em que a gente comentou que é o melhor zagueiro, a melhor atuação de um zagueiro do Cruzeiro nessa temporada, no jogo passado, mas hoje realmente, e vinha fazendo um bom jogo, né? É bom dizer, mas uma decisão totalmente equivocada, desnecessária, coloca o Pouso Alegre no jogo, e o Cruzeiro ali, por um momento parecia uma questão física, por outro momento parecia uma questão até mental mesmo, anímica, mas o Pouso Alegre deu uma crescida no jogo, teve uma grande oportunidade ali numa bola parada, uma falta também meio desnecessária ali perto do gol, poderia ter matado a jogada antes. Enfim, foi o suficiente para sair com o resultado, a vitória pelo placar mínimo, né? Um gol de diferença. Por aquilo que produziu no primeiro tempo, tinha que ter sido capaz de fazer um placar mais elástico, mas faltou competência da turma ali da frente. E aí é o segundo ponto que me incomoda muito desse time do Cruzeiro. Sem o Caio Jorge, é um parto para alguém fazer um gol. É impressionante a quantidade de gols, a quantidade de tomadas de decisão equivocada, de gesto técnico equivocado, que faz com que o Cruzeiro não aproveite o volume que tem. O Cruzeiro teve muitas finalizações na partida, acredito que em breve o Rafa vai colocar as estatísticas aí na tela para vocês acompanharem com a gente, mas só pegando aqui rapidamente para ilustrar o que eu tenho dito, o Cruzeiro finalizou 19 vezes e somente 7 na direção do gol. É um aproveitamento muito pequeno, pífio. Os nossos jogadores, eles precisam ser capazes de tomar melhores decisões e de acertar no gesto técnico ali no último terço, porque tem coisas que são da ordem do treinador.
a organização do time, ser um time que sabe como ataca, que sabe como defende. O chegar lá no último terço passa muito pelo trabalho tático, pelo trabalho do dia a dia do treinador. Agora, o que os jogadores fazem com a bola nos pés quando estão cara a cara com o goleiro, quando estão na área, é diretamente deles, depende diretamente deles, e realmente Cruzeiro com esse aproveitamento vai sofrer sempre, porque vai sofrer para fazer gols e assim, impressionante como complica jogos. O suficiente para vencer, mas quarta-feira é que a gente vai ver se realmente Cruzeiro melhorou, porque vai ter à sua frente o adversário de Série A, Pouso Alegre, que nós vencemos hoje, disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro esse ano. Agora, ô Valu, tem essa, quarta-feira o Cruzeiro precisa mostrar mais? Obviamente a temporada toda, né? Sempre será cobrado, mas tem uma dívida ainda no Brasileiro que o Cruzeiro precisa pagar e quarta-feira a gente vai focar nisso. Hoje, o Cruzeiro, querendo ou não, teve a quarta vitória consecutiva no Mineiro, algumas vitórias de maneira custosa, mais complicadas, outras assim, nem tanto, por exemplo, contra o América, não foi um jogo muito complicado do Cruzeiro até conseguir os 3 pontos na primeira fase do estadual. Antes, o início da temporada se mostrava muito difícil conseguir até essa sequência. O desempenho talvez ainda não apareceu de uma maneira ideal, mas até agora, nesse recorte de Mineiro que a gente está vendo, analisando hoje, Cruzeiro com a quarta vitória consecutiva. Léo, o Cruzeiro que chegou ao seu 12º jogo, infelizmente o Cruzeiro só conseguiu não levar gols em 3 oportunidades, né? Contra o Berlândia, Betim e América, acabou levando um gol hoje, realmente num vacilo grande do Vidalba. O Vidalba é quem comete aquela penalidade desnecessária, mas eu chamo atenção para um lance além da penalidade cometida de maneira bizarra e infantil pelo Vidalba, um time que não precisava de estar naquela situação de contra-ataque àquela altura do jogo, né? Onde o desgaste do segundo tempo já era muito grande, várias alterações já feitas, enfim, isso não tira o erro do Vidalba, falando mais uma vez, é um erro crasso, é um erro infantil do zagueiro argentino, mas também, quando a gente olha, não precisava do Cruzeiro completamente jogado daquela forma, exposto. Enfim, acontece o gol, mas acontece a vitória, Léo. O resultado é mais importante. Eu gostei mais do Cruzeiro no primeiro tempo do que na segunda etapa, apesar de ter criado possibilidades também na segunda etapa. Logo aos 9 tem a situação do Neiser. Aos 12, uma finalização muito ruim do Matheus Pereira para fora. E aos 16, o Tite faz uma mexida. Eu sei que o Bruno Rodrigues fez o gol na posição de centroavante, mas eu não gostei dessa mexida do Tite. Eu teria sacado de repente o próprio Matheus Pereira, colocado o Gerson para jogar mais à frente com o Neiser e o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo para jogar para jogar de ponta, enfim, mas o Bruno Rodrigues acaba fazendo um gol na posição de centroavante que o técnico Tite o colocou. Aos 18h30 o Lucas Silva chuta e essa bola tem um desvio e aí o Cruzeiro abre o placar. Depois, aos 29, o Cruzeiro faz o segundo gol ali com uma jogada do William, que é exatamente a jogada que o Bruno Rodrigues faz, o gol. E aí parecia que o Cruzeiro ia controlar mais a partida, como disse bem a Rafa. As substituições acontecem. E eu tenho que falar, né, do banco, gostei da maneira que atuou o Bruno Rodrigues, ele participa do lance do primeiro gol, como você chama atenção, né, Léo? Ele e o Gerson brigaram ali para que o Cruzeiro retomasse e faz o segundo gol, por isso até foi o meu voto. Mas a entrada do Wallace, por exemplo, para mim só serve mesmo a título de descansar o Romero e mais nada a acrescentar da entrada do Wallace. A grande questão da entrada dele é descansar o Romero e muito provavelmente ele entra hoje, porque Hickman está jogando o Brasileiro Sub-20, Matheus Henrique está suspenso, o Wanderson, mais uma participação muito ruim do banco também do Wanderson, o Japa entrou desligado e o Kenji até tentou fazer uma jogada ali. A entrada de fato que acaba fazendo a diferença do banco de reservas é do Bruno Rodrigues. Bom, vem o pênalti do Vidalba e aí a equipe do Pouso Alegre, não vou nem dizer que exerce uma pressão, tenta ali tirar algum proveito do Cruzeiro naquele instante que faz o gol diminuindo. O Cruzeiro fica muito desfigurado, mas tinha que ficar.
Romero tinha que sair, Matheus Pereira eu teria tirado até antes, por 2 motivos, né? Pelo rendimento, assim, eu não gostei da partida que fez o Matheus Pereira, achei que ele aceitou muito a marcação do camisa 5 e do camisa 8, Alexandre. O camisa 5 é o Magé, e do camisa 8, Alexandre, ele poderia ter saído um pouco mais, ele até dá aquele passe aos 9 minutos para o Neiser, que acaba desperdiçando, teria trazido o Gerson para do Matheus Pereira, colocado o Bruno Rodrigues do lado esquerdo e deixado um pouco mais o Neiser em campo. Enfim, é o que eu teria feito, mas o Bruno Rodrigues acaba fazendo o gol na posição de centroavante. Repito, gostei mais do primeiro tempo do que do segundo. Acho que o principal o Cruzeiro faz, que é uma vitória, poderia ter sido uma vitória num aspecto mais tranquilo, 2-0, quem sabe até um 3-0 se a equipe tivesse se mantido sem vacilar. O vacilo ali individual do Vidalba acabou custando esse um gol, mas assim, uma vitória de acordo com o que eu esperava, que era a vitória, né? Esperava uma vitória até por uma margem de gols mais interessante, mas no que diz respeito a trabalho, eu acho que o Cruzeiro segue no mesmo lugar ainda, e estou de acordo com a Rafa, a partir da quarta-feira a gente vai ver se o Cruzeiro é capaz de mexer nessa chave, Léo Campos.